Olá, aqui dando continuidade à nossa reflexão do documento de Aparecida. Queremos aprofundar um pouquinho a questão sobre a evangelização e também a formação dos agentes de evangelização nas diversas realidades, nos diversos segmentos da sociedade. O cristão precisa iluminar com sua atitude o mundo e os ambientes onde ele vive. Então, vamos conversar um pouquinho sobre este assunto, aprofundando um pouquinho a necessidade dos cristãos leigos se formarem e estarem preparados para o trabalho da evangelização. Usaremos como base desta reflexão o número 100 do documento de Aparecida, na letra C. Eu vou comentar o texto, ler e comentar, para a gente aprofundar e perceber a necessidade deste acompanhamento maior daqueles que estão à frente da evangelização. Letra C, no número 100, diz assim: constatamos um escasso acompanhamento dado aos fiéis leigos em suas tarefas de serviço à sociedade, particularmente quando assumem responsabilidades nas diversas estruturas de ordem temporal. Especificamente, quando se diz respeito à política. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela não é partidária. E ela sempre incentivou os fiéis a tomarem parte na política, como cristãos exercendo esta função também na política. Porém, quando se apresenta leigos para exercer esta função, acontecem duas coisas e que vale a pena uma sincera reflexão sobre isso. A primeira é que eles têm pouco apoio da própria igreja, mas também das pessoas experientes nesta área na sociedade. Então, isso é o primeiro dado preocupante. O segundo dado preocupante é que nem sempre as pessoas que assumem essa responsabilidade, que assumem esse compromisso, nem sempre estão preparados para enfrentar as dificuldades. E acabam sendo engolidos pelo sistema corrupto da política e dos políticos, não na sua maioria, mas acabam sendo engolidos, porque parece que é uma contradição um cristão, discípulo de Jesus, assumir também responsabilidades na área da política. Então, como forma de evangelização, precisamos formar essas pessoas, acompanhá-las na sua missão e dar condições para que elas possam, então, exercer a sua missão na sociedade, evangelizando, cuidando para que o evangelho aconteça também no meio da política. O documento continua dizendo assim: percebemos uma evangelização com pouco ardor e sem novos métodos e expressões, um ênfase no ritualismo, sem o conveniente caminho de formação, descuidando outras tarefas pastorais. Isso é uma observação importante dentro do documento de Aparecida, naquilo que se propõe como uma realidade missionária. É necessário esta aproximação daquilo que se vive e daquilo que se acredita. Quando se distancia a fé da vida, nós estamos criando uma lacuna incomparável, que será irreparável a longo prazo. Então, não se pode, de maneira nenhuma, permitir este distanciamento. Temos que encurtar essa distância. Então, não valorizar, não tão somente o ritualismo, mas também não esvaziar o ritual. Porque o ritual nos aponta para Deus, e é Deus que deve reger, que deve conduzir, que deve orientar as atitudes dos cristãos. Por isso,
esta necessidade de aprofundar aquilo que se vive com aquilo que se crê, sem ritualismo vazios, mas buscando na força do rito, na força do sagrado, isto é, na força do próprio Deus, condições para continuar testemunhando, manifestando a presença de Jesus no mundo. O documento de Aparecida continua nesse aspecto, dizendo que não se pode valorizar tão somente o ritual, ou desembocar num ritualismo, e se esquecer de outras tarefas pastorais. Então, é necessário o ritual? Sem dúvida nenhuma, porque o ritual aponta para o sagrado, e o sagrado diz respeito diretamente de Deus. E também outras realidades pastorais que precisamos cuidar e que precisamos formar para que a evangelização aconteça. De igual forma, preocupa-nos uma espiritualidade individualista. Isso é, sem dúvida, uma novidade. A espiritualidade cristã não é uma espiritualidade individualista. Não é uma espiritualidade olhando para si mesmo, mas é uma espiritualidade com os outros. Por isso, uma espiritualidade cristã. Não podemos valorizar a espiritualidade individualista, não enquanto individualismo. Claro, cada pessoa é uma, cada pessoa é diferente uma da outra, e a espiritualidade individual deve ser fundamental e deve ser fundamentada e concretizada na espiritualidade comunitária. A nossa espiritualidade cristã não é uma espiritualidade individualista, é uma espiritualidade comunitária. Por isso nós somos cristãos e somos chamados, portanto, a viver a nossa espiritualidade junto com o outro, na presença de outras pessoas, valorizando e trabalhando juntos. Verificamos, deste modo, uma mentalidade relativista no ético e no religioso, a falta de ampliação criativa do rico patrimônio que contém a doutrina social da Igreja, em certas ocasiões. Uma compreensão limitada do caráter secular que constitui a identidade própria e específica dos fiéis leigos. Para exercer esta missão no mundo e transformar o mundo a partir da experiência de Cristo, a própria Igreja orienta os seus fiéis naquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja, que é um patrimônio da Igreja e que são orientações específicas para o cristão viver no mundo, na sociedade, transformando a realidade a partir do encontro com Cristo, a partir da sua experiência e a partir da experiência comunitária e da exortação da Igreja dada a todos os tempos para todos os povos. Que possamos assim compreender a necessidade de uma maior formação para uma maior compreensão, para que o Evangelho de Jesus continue sendo anunciado com vigor, com firmeza, com alegria, para transformar todas as realidades do mundo, também a realidade da política, e que os cristãos leigos tenham condições de oferecer esta mudança de atitude, esta mudança de mentalidade, a partir da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida, que nos dá um novo vigor, um novo ânimo. Que possamos assim viver. Esta é a nossa missão. Acompanhe-nos, aproveitamos a oportunidade, continue incentivando as pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Você não é inscrito ainda, se inscreva. Ajude-nos a testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se inscrevendo aqui no canal Pescadores, curtindo as nossas publicações, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão e ajudando que o Evangelho de Jesus seja anunciado também aqui no YouTube.